Olá, 23 de fevereiro, eu preparei um material que faz tempo que eu estou querendo apresentar, é um material um pouco mais informal, mas que tenho percebido ao longo da minha própria experiência docente que muitas vezes as pessoas, ao chegarem na psicologia, trazem consigo algumas representações, né, bastante complicadas com relação à psicologia, ao que ela se pretende, às suas áreas de interesse, de atuação, a sua diversidade teórica, né? Então, esse é um jogo de slides que eu preparei exatamente para estar desmistificando um pouco a psicologia e trazendo, então, uma reflexão um pouco mais contextualizada sobre o panorama da psicologia no Brasil na atualidade, né? Então, eu chamei aí os 10 mitos sobre a psicologia. Espero que vocês gostem, né? Na verdade, é mais uma conversa, é mais uma explanação sobre o que eu considero aí algumas das questões bastante estereotipadas que as pessoas geralmente veem, né? Chegam à psicologia ou com dúvidas ou com as questões um pouco confusas, tá? Aqui está meu nome, meu e-mail, meu site novo, Morada Psi. Já aproveito para convidá-los depois para dar uma passada, começar a deixar sugestões, a aproveitar o material que lá vou deixar armazenado. Vamos lá. Todo psicólogo é psicanalista. Bom, essa é uma das representações mais fortes, mais contundentes que a psicologia enfrenta, né? Que é essa associação clara e direta entre a psicologia e a psicanálise. Obviamente que existe uma ligação histórica, inclusive, né? Se a gente pensar no próprio Freud, a importância do Freud e da sua teoria para a psicologia, né? Como uma possível abordagem, e mesmo do ponto de vista epistêmico, quer dizer, quais são as contribuições que a própria psicanálise trouxe para o universo das ciências humanas. Mas, né, isso é algo que é enganoso. Não é verdade que todo psicólogo é psicanalista e nem que todo psicanalista é um psicólogo, né? Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos desmistificar, e que é bastante problemático, depois eu vou estar comentando o porquê dessa associação trazer alguns engodos, trazer alguns prejuízos para a psicologia, né? Primeiramente, entender que a psicologia no Brasil é uma ciência e uma profissão. Isso quer dizer que ela é uma profissão regulamentada pelo Conselho Federal, ela obedece, né, e tem determinadas normas legais, ela segue um código de ética que é discutido, que é regulamentado junto à profissão recorrentemente, né? E ela é uma profissão, ou seja, ela, ao ser regulamentada, ela é possível de ser executada para fins práticos, ligadas aí com demandas sociais claras, né? E às vezes nem tão claras, mas com novas e emergentes demandas sociais, né? A psicanálise, por sua vez, ao longo da sua história, né, mesmo que tenha passado por algumas discussões sobre se é uma ciência, né, uma ciência do psiquismo, ou se poderia vir a ser uma profissão, ela nunca se colocou de uma maneira formalizada, né, como uma ciência e uma profissão. Ela se coloca muito mais como um saber organizado, discutido, refletido sobre o homem, sobre o psiquismo e a cultura, do que simplesmente uma ciência ou uma profissão. Então, a psicanálise ela se coloca em outra dimensão da questão do conhecimento e da demanda psicoterapêutica, tá? Então, já essa é uma primeira diferença bastante fundamental, né? Então, a psicanálise é um conhecimento sobre o psiquismo do homem e sua própria relação com a cultura, né? Então, quem é o psicanalista? O psicanalista é quem fez uma formação, né, para este tipo de demanda e esse tipo de, vamos dizer assim, de desejo, né? É uma formação que é feita, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, também tem uma formação longa, geralmente de 5 anos, 4 anos. O psicanalista passa por uma experiência analítica, né, na própria associação, na própria sociedade, né, brasileira. Então, e é claramente uma linha e uma abordagem voltada, né, de modo clássico à abordagem terapêutica. Já quem é o psicólogo faz psicologia, né, ao se formar, ele tira o seu CRP, né? Então são coisas que têm uma ligação do ponto de vista teórico, mas não implica, né, do ponto de vista de atuação. Então, o Conselho Federal de Psicologia não regulamenta a psicanálise. Bom, quais as consequências disso, que é aquilo que eu comentava no início do slide, né? A consequência disso é que, mediante a todo um contexto sociocultural,
Muitas vezes a gente encontra um psicólogo, né, que está, de alguma maneira, querendo abordar ou usar técnicas, às vezes, não reconhecidas pela psicologia, e ele percebe que, se ele continuar fazendo isso, né, levando o CRP, levando essa nomenclatura do psicólogo, muitas vezes ele pode ser chamado pelo conselho, de alguma maneira, né, multado, advertido, até mesmo tendo processos aí bastante sérios. Então, muita gente acaba se escondendo atrás dessa tarja, né, do psicanalista, para poder se defender e, de alguma maneira, executar essas práticas ou algumas crenças, inclusive pessoais, né, que eu diria pessoalmente de uma maneira bastante antiética, né, com essa ideia de conversão religiosa, conversão do ponto de vista de identidade sexual, né, e trazendo uma série de problemas, né, tanto legais para a psicologia enquanto ciência e profissão, mas também do ponto de vista ético, né, porque isso vai, de alguma maneira, nos trazendo problemas de imagem social, que é um dos problemas, aliás, seríssimos que vejo que na psicologia brasileira nós ainda enfrentamos. As pessoas na sociedade, né, têm uma imagem muitas vezes deteriorada do que seja o psicólogo, uma visão bastante menosprezada. E isso tem uma série de consequências, né, do ponto de vista de reconhecimento profissional, do ponto de vista, inclusive, mercadológico. Então, precisamos estar muito atentos, né, e elucidar as pessoas sobre esta associação. Então, não é verdade que todo psicólogo é psicanalista, nem vice-versa, né? Então, a psicologia é uma formação científica que desemboca numa atuação profissional, né? Isso é uma das grandes estereotipias que somos muitas vezes associados e que precisamos trazer uma elucidação para a população de que não somos psicanalistas automaticamente. O que pode acontecer, né, é que o psicólogo ele pode vir a atuar, por exemplo, na clínica, usando uma abordagem psicanalítica, mas isso não faz dele um psicanalista, né? Isso faz dele um psicólogo que usa uma abordagem teórica, como poderia ser a abordagem comportamental, a abordagem fenomenológica e tantas outras, tá? Então, essa é um dos grandes mitos que precisa ser desmistificado. Ah, Fabiana, mas como fazer isso, né? Eu comecei a fazer psicologia agora, eu começo a saber dessas coisas. Bom, costumo dizer o seguinte: a partir do momento que você está inserido na psicologia, né, seja como um aluno de primeiro ano, não importa, né, nós temos aí quase que um dever ético de elucidar a população sobre essas questões. Então, falar para as pessoas isso que, de alguma maneira, muitas vezes está emblematicamente associado com a psicologia. Então, a psicologia não é a mesma coisa que a psicanálise, isso tem que ser informado, né? E, de alguma maneira, o próprio Conselho Federal tem que começar a fazer um serviço, acredito eu, de divulgação mais clara e objetiva do que o psicólogo faz, tá? Então, esse é o slide 1, desmistificando a ideia dessa associação. Acho que essa é uma das associações mais fortes, por isso que eu estou até me delongando aqui, mas que é para realmente a gente pensar muito sobre ela. Segunda, e que também tem uma história por trás, do ponto de vista até de como a psicologia, por exemplo, no Brasil, ela é construída, por onde que ela entra, né? Muitas vezes pelos hospitais manicomiais e coisas parecidas, né? Que é a ideia de que o psicólogo, né, todo psicólogo cuida de loucos. Então, essa é uma tarja, essa é uma expressão bastante complicada, né? E que precisamos, de alguma maneira, então, desmistificar, né? Por vários motivos. Então, primeira coisa, quando a gente fala cuida de louco, tem uma questão estereotipada, né, que precisa ser revista, né, que é a ideia de o que é o louco, o que é loucura, né? Primeiro, essa é uma questão, né? Falar de loucura demanda um estudo, né, demanda uma reflexão muito mais contextualizada, e o senso comum às vezes tarja de louco, né, qualquer comportamento que não estiver adequado às normas sociais, né? E se a gente fizer quase que uma vistoria ética e histórica, vamos perceber que o que era loucura, sei lá, na Idade Média ou mesmo no Renascimento, né, é muito diferente do que é a loucura na Idade Moderna ou mesmo na contemporaneidade, né? E hoje tem toda uma discussão sobre essa ideia, né, do que é a loucura, né, tanto do ponto de vista da alta medicalização de qualquer transtorno que nós temos, como do ponto de vista, né, de se arranjar categorias psicopatológicas para falar o que é loucura. Então, a psicologia não cuida de louco, né? A psicologia cuida do humano, né? Cuida das subjetivações, quer dizer, ela não, essa ideia da loucura precisa ser algo que, a própria tarja do louco precisa ser algo repensado na sociedade, né? Por uma nova cultura de direitos humanos, por uma nova
forma de cuidar, né, do sofrimento humano. Então, acho que isso implica uma série de outros estereótipos que a própria psicologia precisa ajudar a combater e a ressignificar na sociedade, né? Então, atualmente, o psicólogo lida com diferentes cuidados, né, de diferentes públicos. Quando eu falo de diferentes públicos, estou falando de diferentes subjetivações. Então, você tem a psicologia hoje no trânsito, você tem a psicologia na escola, você tem a psicologia que cuida, né, do educar, né, do sofrimento psicoterapêutico, né. Bom, né, então essa ideia do psicólogo cuida de louco também é outra coisa que precisa ser, né, de alguma maneira aí repensada, tá? É um dos grandes estereótipos. Isso também prejudica o psicólogo, porque associa a psicologia com algo do campo, né, do descontrole, do patológico, apenas como se, então, já que cuida de louco, também é louco. Essa é outro grande mito que se associa à ideia do psicólogo, né? Então a gente precisa repensar isso. Psicólogo ministra florais, né? Eu usei esses florais porque é uma das coisas mais permanentes que eu percebo que as pessoas, ao chegar na psicologia, repetem, né? Ah, mas a minha psicóloga ministrou florais, ou a psicóloga da minha amiga, fica parecendo que isso é algo já regulamentado, que a psicologia utiliza essa técnica, né? Então isso é uma das coisas que precisamos rever, né? O psicólogo não está autorizado a utilizar as chamadas práticas complementares, que hoje algumas pessoas vão chamar de complementares, ou as antigas chamadas aí práticas alternativas, né? Somente a acupuntura, que recentemente foi liberada por uma resolução ética, até porque teve toda uma série de estudos junto à própria área médica. Então a própria acupuntura também passou por uma questão aí histórica, cultural, para poder hoje estar regulamentado. Então, isto é um mito. A psicologia não ministra florais, a psicologia não lê mão, a psicologia não faz astrologia, né? A psicologia não joga búzios, nada contra essas práticas do ponto de vista de um saber cultural terapêutico, mas a psicologia, enquanto, né, uma ciência, uma profissão, mediante alguns pressupostos, que nós podemos até discutir num outro momento, né, sobre pressupostos epistêmicos, metodológicos, do que ela acredita que seja a subjetividade, né, e como ela se constrói, como se constrói essa subjetividade, ela não autoriza, ela não reconhece essas práticas alternativas como tendo esse alcance psicoterapêutico, né, do cuidado que nós estamos, de alguma maneira, então, construindo como ciência e como profissão, né. As técnicas complementares partem de pressupostos epistêmicos diferentes das psicologias. Depois, em algum momento, nós vamos conversar sobre isso, né? Estou pensando em preparar, inclusive, uma palestra, né, online, para deixar aí reservado para quem quiser adquirir, enfim, para poder falar um pouco melhor sobre esses pressupostos aqui, né, da própria psicologia, ou das psicologias. Então, essa é outra grande questão que precisa estar muito atento, né? Ah, Fabiana, mas a minha psicóloga ministrou florais, eu conheço um psicólogo que faz isso recorrentemente. Acho que a primeira coisa é conversar com essa pessoa, né? E aí, em última instância, de fato, denunciá-la aos conselhos regionais da sua cidade, do seu estado, tá bom? Infelizmente, nós precisamos ter esse controle e precisamos, de alguma maneira, ter esse esclarecimento ético, né? Do que fazemos, por que fazemos, né? Porque senão, de fato, ficamos aí num campo, né, de desregulamentação informal, que traz uma série de consequências para a imagem social da psicologia e também pela própria formação longa e séria que a psicologia se propõe. Tá? Todo psicólogo é um psicólogo clínico. Essa é outra grande questão. Geralmente as pessoas chegam a achar que, então, quando você não trabalha com a psicologia clínica, você não é psicólogo. Isso é uma das outras grandes estereotipias e um grande mito que se tem, né? Então, sim, a psicologia clínica é uma forte área dentro da psicologia, marcou a nossa história, né? Ainda é muito associada, porém, é uma das áreas possíveis, né, da psicologia. A gente sabe que desde a década de 80, né, por uma questão de crise de mercado econômico, novas demandas sociais, né, a complexificação do cenário econômico, da questão do consumismo, da própria globalização, a gente teve aí quase que a fórceps, né, uma ampliação da atuação do psicólogo brasileiro, né? Então, o psicólogo, até por uma crise de mercado, acabou se dirigindo e atuando em novas áreas e construindo conhecimento para trabalhar com essas novas áreas, né? Então, hoje já se sabe que a psicologia clínica é uma área
em crise do ponto de vista, inclusive, mercadológico, né? E que precisa ser revista com relação aos seus paradigmas, ao que se considera, o que se chama de setting terapêutico, né? Ou seja, o lugar desse cuidado humano, né? E hoje se vê claramente uma transmigração desse psicólogo para outras áreas, com um apelo, com um compromisso social muito mais forte, né? O que é bastante interessante, acredito eu, porque isso nos dá novas possibilidades de pensar a questão do humano e da sua inserção no social, né? Trazendo, então, novas mentalidades, a psicologia, né? A asserção e acepção de novos paradigmas. Então, precisamos entender que nem todo psicólogo é um psicólogo clínico, que a psicologia clínica é mais uma possibilidade, quer dizer, ela não é a única, e acho que cada vez mais, de uma maneira mais crescente, ela vai deixando de ser a única grande formadora dessa chamada identidade do psicólogo, tá? Então, precisamos também rever isso. Todo psicólogo é um psicólogo clínico, né? Psicólogo ministra remédios controlados. Essa é uma informação que às vezes vem também distorcida, como se nós, ao fazermos terapia, psicoterapia, pudéssemos então ministrar ansiolítico, antidepressivos, né? Não, o psicólogo não faz isso, ele não está autorizado, né, a ministrar medicação controlada, a passar atestado desse ponto de vista de medicação, né, de coisas desse nível. O psicólogo, ele na verdade, ele até tem na própria formação, às vezes, algumas disciplinas que vão dar uma visão geral sobre o alcance dessas medicações, né? Porém, ele não tem uma formação profunda do ponto de vista fisiológico, neuroquímico, para ministrar esse tipo de coisa. Aliás, há toda uma discussão, né, sobre na própria psicologia, sobre essa crescente medicalização das sociedades, né? Então, a própria ideia do remédio, da função dessa medicação, que mexe com essa dinâmica neuroquímica, muitas vezes é algo polêmico dentro das psicologias, no sentido de se pensar outras formas, né, de se enfrentar o sofrimento contemporâneo, que não somente pela questão da medicalização. Isso tem trazido uma série de consequências do ponto de vista social, né, do ponto de vista, inclusive, de exclusão. Então, determinados comportamentos passam a ser tarjados aí como psicopatológicos e precisam ser medicalizados. Um dos grandes exemplos que nós temos é a hiperatividade, por exemplo, no âmbito escolar, né? Ou a própria depressão, qualquer tristeza ou melancolia cotidiana se associa com um transtorno depressivo. E aí vira uma questão complicadíssima, né? Que tudo, né, passa a ser algo do campo do patológico e ministrado por medicação. Então, a formação do psicólogo não autoriza nem o educa, né, formalmente para isso, para medicação, para ministrar medicação controlada, né? Quem faz isso geralmente é um psiquiatra, né? Esse é outro problema também na própria medicina, que às vezes você vai num clínico geral e fala que está estressado, ele já quer te ministrar um ansiolítico, né? Ele também não teria formação para isso. Então, precisamos estar muito atento, a população no modo geral, né, está muito atento a essas práticas, né? E a própria psicologia, então, construiu na sua história diferentes métodos e crenças epistêmicas, né, sobre como cuidar e promover saúde. Aliás, hoje toda uma discussão muito bem-vinda sobre o que é saúde, sobre a ideia de, né, nem é de prevenção, é de promoção de saúde, que é uma ideia nova, que nós estamos aprendendo, junto com a saúde pública e coletiva, a lidar com isso, né? Que é uma maneira bastante saudável, no sentido de reverter esse quadro, esse panorama da super, hiper medicalização social, tá? Então, o psicólogo não ministra remédios controlados, né? Ele não tem esta capacitação, tá bom? A psicologia possui uma única certeza, né? A marca da psicologia, pela sua história e o contexto sócio-histórico-cultural, é a diversidade da sua constituição. Essa é uma outra grande verdade. As pessoas chegam na psicologia buscando certezas, né? Ah, mas então quer dizer que se o meu filho sofreu um trauma na infância, ele vai ser um adulto perturbado, ele vai usar drogas. Não existe essa certeza, não existe essa previsibilidade linear, né? Então nós precisamos saber que a psicologia, uma das marcas da psicologia que nós já, né, nos apropriamos dela, é a diversidade. Nós hoje não tentamos mais buscar uma única vertente, uma única certeza, né? Isso foi pedido né, pela psicologia e mesmo para a psicologia, eu acredito eu, na sua própria constituição enquanto ciência, né, lá com Wundt, depois aqui no próprio Brasil, porque aí se precisou, né, até para se legitimar como ciência, de alguma maneira mostrar para os campos acadêmico-científico que nós teríamos, né, uma certa
linearidade empírica, metodológica, mas que claramente, quando a gente começa a estudar a psicologia, a gente percebe essa diversidade de conceitos, de teorias, metodológica, né? E que isso, feito de uma maneira ética, não desmerece a psicologia como uma ciência. Acho que essa é uma das grandes batalhas que nós temos que enfrentar do ponto de vista epistêmico e metodológico, né? Entender, como a psicologia, muitas psicologias reconhecem, né, que o conhecimento não se faz, né, e não é uma leitura imparcial, real do mundo, né? E que cada vez mais, e até com os novos paradigmas, aí, por exemplo, o paradigma da própria complexidade, nos traz a ideia de que o conhecimento é relativo. Relativo a um contexto, né, a um panorama, e que precisa ser multideterminado, estudado nas suas multideterminações, né? Então, a cientificidade da psicologia hoje não está mais vinculada necessariamente com essa única possibilidade, mas sim, né, pela coerência interna desses estudos, dos cuidados, dos próprios pressupostos que cercam aí a compreensão dos fenômenos subjetivos, tá? Então, precisamos sim estar revendo isso, né, e estar sempre cuidando para que a gente não tenha um discurso, às vezes, dogmático, né, para que as pessoas não achem, alguns psicólogos acham que a psicologia deveria se fechar numa única possibilidade. Essa é uma outra ideia que a própria chegada do universo masculino nas próprias faculdades de psicologia tem já desmistificado, né? Somente mulher faz o curso de psicologia. Também tem uma questão histórica vinculada a isso, né? A psicologia, assim como a pedagogia, uma série de outras ciências, a enfermagem, né, foram associadas a práticas higienecistas no Brasil colônia, né, no Brasil colonial, associada à ideia de cuidar da casa e da família, né? E aí a ideia da própria mulher fazendo, né, tendo essa disponibilidade, porque fazer psicologia ou pedagogia, uma outra formação vinculada a esse imaginário do lar, né, propiciava a essa mulher uma maior habilidade para cuidar do lar, né? Então, hoje já se sabe que cada vez mais os homens estão compondo a psicologia, né? Aliás, é uma coisa interessante, porque mesmo num cenário como este, né, que é, por exemplo, a psicologia ainda é uma profissão grandemente marcada pelo universo feminino, né? Ela, né, quando comparada do ponto de vista profissional, o homem continua ganhando mais que a mulher. Aliás, isso no Brasil e em muitos países do mundo, né? Então, precisamos estar cuidando do lugar social da mulher, né? Também para olhar sobre essa questão, que também está na psicologia, né? Mas também já se sabe hoje que não é mais verdade, né? Verdadeiro que somente mulher tem essa formação, né? O psicólogo enxerga através das pessoas. Isso é algo muito engraçado, chega a ser irônico, né? Quando você diz que você está fazendo psicologia ou que você é um psicólogo, as pessoas têm quase que medo, né? Porque parece que você enxerga através delas e de alguma maneira então descobriria, né, as suas questões problemáticas, a sua infância, os seus traumas, né? Então o psicólogo possui em sua formação conteúdos e discussões que favorecem o que a gente chama desse olhar clínico, né? Mas esse olhar clínico não é algo mágico, não é algo mítico, né? Ele é simplesmente uma habilidade, uma competência aí, né? Uma excelência que possibilita ao psicólogo interpretar, junto às pessoas, né, a sua própria história e de alguma maneira então ressignificar esse lugar desse sofrimento, enfim. Mas isso não o possibilita, né, não nos capacita a enxergar através simplesmente de aparência ou gestos, né, como se tivéssemos bolas de cristais aí dentro da nossa mente que fizesse com que enxergássemos o mundo, né, dessa maneira tão clara e desmistificadora, tá? Então esse é outro grande mito, aí precisamos tomar cuidado com isso. Todo psicólogo é equilibrado e imune a erros e explosões emocionais, humanas, né? Essa é outra questão. Parece que a gente começa a fazer psicologia, as pessoas esperam que o psicólogo seja quase que um ser extraterrestre, né? Que não se emociona, que não briga, que não tem os seus próprios sofrimentos, né? Então precisamos humanizar o psicólogo, né? O psicólogo sim é um ser humano comum, né? Que traz as questões do seu tempo, que sofre, né? Porém, a única coisa que nós sempre estamos discutindo é que, não só na psicologia, mas qualquer profissão, né, qualquer saber, ele nos traz um conhecimento que pode ser usado a nosso favor, né? E falar da psicologia é falar de vida humana, e de alguma maneira isso pode ser usado a nosso favor no sentido de um pouco mais de serenidade, né? De um pouco mais de, às vezes eu gosto muito dessa palavra, de um certo controle, né? Para poder se colocar na vida, e enfim, eu acho que nesse sentido a psicologia pode nos equilibrar nesse sentido, né, de nos trazer essa serenidade, né?
não no sentido de uma adaptação, porque essa ideia de equilíbrio associado a essa ideia de adaptação não me soa bem, né? E historicamente tem sido combatido, inclusive pelo próprio Conselho Federal, né? Essa ideia da adaptação humana, né? Então, claro, acho que nós precisamos cuidar da nossa imagem social, da psicologia, mas isso não quer dizer nos tornarmos quase uma máquina equilibrada, bem adaptada, né, ao universo humano, tá? Essa é outra questão aí. O psicólogo é louco porque cuida de louco, né? Esse é um mito que está claramente ligado com aquele outro do psicólogo que cuida de louco, que falamos anteriormente, né? De novo nos traz, quer dizer, a ideia do que é ser louco, e aí esse próprio estereótipo também, maior inclusive que o estereótipo de psicólogos nas sociedades ao longo dos tempos, né? A ideia da loucura como algo ruim, né? Como algo que tem que ser excluído, escondido, né? Precisamos pensar e repensar isso permanentemente nas sociedades, né? E entender que o psicólogo não é louco, nem cuida de louco. O psicólogo é um profissional, né, que tem diversas funções sociais na sociedade brasileira. Uma delas pode ser, sim, né, lidar com as questões emocionais, com o sofrimento, né, por exemplo, nos centros de atenção psicossociais, né, enfim. Mas a própria história da loucura e o cuidado com a loucura tem sido repensada, né, nós temos aí a psicologia, inclusive, fazendo parte desse movimento, as lutas antimanicomiais, né, um momento propício também, vamos voltar a essa discussão. Então, é enganoso essa ideia do psicólogo que é louco porque cuida de louco, né? A psicologia, ela tem aí desconstruído esta afirmativa, inclusive do ponto de vista do que seja loucura, né? Bom, gente, é mais ou menos isso que eu queria contar, conversar. Acho que esse é um jogo de slides que é muito bem-vindo no sentido de nos trazer recorrentemente aí uma discussão sobre o que é a psicologia, né? Sobre o que fazemos, sobre o que queremos que a sociedade entenda que o psicólogo faz, né? Sobre a nossa imagem social. Acho que é um jogo de slide interessante para quem está chegando à psicologia, né? Não que as outras pessoas não possam, de alguma maneira, também aproveitar essas informações, né? E fico deixando, então, para vocês aí os 3 sites que acredito que são sites bastante pertinentes a essas discussões, né? O site do Conselho Federal de Psicologia, que é o POL, né? pol.org.br, que tem bastante coisa interessante, tem as questões éticas, as regulamentações. Tem aqui o CRP de São Paulo, porque de alguma maneira é o estado do qual eu faço parte, né? Então, o crpsp.org.br, 06, né? O CRP 06, e a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que também é uma associação muito ativa na discussão sobre o que é psicologia e sua função, inclusive educacional, né, formativa para a sociedade brasileira, tá? Espero que tenha adicionado, que vocês tenham gostado aí desse jogo de slides. Fiz algo aí agora nesse carnaval justamente para enriquecer essa discussão, né? Percebo que esse é um assunto que está muito embrenhado no imaginário popular. As pessoas chegam à psicologia com essas questões, né? E a gente mesmo que está dando aula, às vezes, de outras questões que não é as questões éticas diretamente, temos que falar sobre isso, né? Às vezes eu perco minhas primeiras aulas, eu percebo, falando essas questões, porque é importante que o psicólogo, o estudante de psicologia, ele tenha essa consciência ética, né? De construir uma imagem social mais clara no sentido do que fazemos, da transparência ética, né? Então deixo aí para vocês esse material, divulguem, conversem com as pessoas sobre o que fazemos, né? Desmistifiquem aí pelo menos isso. Depois, com o tempo, vou tentar construir mais outros também. Temos ainda outros estereótipos, mas esses, acredito eu, sejam de fato os mais fortes, tá bom? Deixo um abraço para vocês, uma semana aí, um final de semana já, porque já estamos aí na quinta, né, quinta-feira, um final da semana aí calmo, né, que a gente possa também aí depois aproveitar o sábado e o domingo para descansar um pouco, tá bom? Um abraço.